Amém? Contrário? Ageu, capítulo 1. Olha no índice aí, que aí ele fica rapidinho, acho. Profeta menor. Amém? É o Jorge Luiz aí encontrar ali, também sem habilidade. Porque manusear bem. Paulo falou assim, que manusear bem a palavra, você tem que chegar assim, abrir. Manusear bem não é abrir, né? Mas é ministrar, né? Abrir Zacarias, Achou? Ageu capítulo 1 diz assim, ó: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo, e o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestis, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste o muito, mas eis que veio a ser pouco, e a esse pouco, quando se trouxeste para casa, eu dissipei como um sopro. Por quê? Por que causa, diz o Senhor dos exércitos? Por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos, e mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou um espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Ao 24º dia do sexto mês, no segundo ano do rei Dário. Senhor Deus e Pai, fala nessa noite, Senhor, ao nosso coração. Ó Deus amado, nos ajuda, Senhor, a ouvirmos a Tua voz. Derrama da Tua unção, do Teu poder. Derrama, ó Deus, da Tua autoridade sobre nós, Pai querido. E, ó Deus, que nós venhamos sermos tratados pela Tua palavra e que possamos sair desse lugar, Senhor, guardados, protegido com a unção, protegido pela palavra, porque quando nós guardamos a Tua palavra nos protege, ó Deus, e nos guarda, Pai. É o que eu te peço, entrego a Ti todo o crédito, toda a honra, toda a glória, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, podeis sentar.
Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Deus tem sido bom. Eu sempre deixo claro para os irmãos, né, que a palavra de Deus, o propósito de Deus é salvar o homem. Amém? O propósito de Deus é salvar o homem. Deus não fez o homem simplesmente como animais para servir de alguma coisa nessa terra. Porque os animais, por exemplo, foram feitos para o homem. Os animais foram feitos para o homem. Você vê que quando o homem pecou, Deus sacrificou logo de início, sacrificou um animal para encobrir o pecado do homem. Então você vê a importância que o homem tem. Os animais foram feitos para o homem. O homem, porém, foi feito para Deus. Nós fomos feitos para Deus. E desde o princípio, o adversário vem lutando contra esse privilégio de Deus ter nos feito para Ele, né? De Deus ter nos feito para habitar com Ele. E o adversário vem trabalhando com o propósito de desviar o homem da presença de Deus, para que o homem venha desagradar a Deus. E ele conseguiu. Já no paraíso, o homem se perdeu, né? Desobedeceu a Deus, caiu na prática do pecado, mas Deus não desistiu. Deus poderia ali ter desistido da humanidade enquanto só tinha Adão e Eva, não é verdade? Mas não, Deus já tinha um outro plano preparado, e já no paraíso Deus deixou claro que viria o filho da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, e nós sabemos que esse filho da mulher é uma profecia a respeito de Jesus Cristo, né? Que o adversário é vencido através de Jesus Cristo. E como no reino de Deus as coisas parece que funciona sempre o contrário, na verdade não é igual nós entendemos, não é do jeito que nós observamos, não é assim do jeito que nós humanamente falamos, né? Por exemplo, nós acabamos de cantar um hino aqui, que o mar está revolto e tudo escuro, e para nós não tem jeito. Aí Deus vem e fala que Ele acalma o mar, né? Ele tem poder de acalmar o mar. Se for cientificamente, os camaradas querem explicar, não, bateu um vento lá não sei de onde, e aí o mar se abriu, o povo passar no meio do mar. Mas o vento foi bater justamente na hora que Moisés tocou o cajado. Não. Pode até ter vindo esse vento, mas esse vento veio direcionado. Deus estava no controle desse vento também, porque de fato o mar se abriu no exato momento que o mar foi tocado para que o povo passasse. Então, Deus, irmão, está no controle. Aí quando ele diz assim, os últimos serão os primeiros, ele está falando de humildade, de simplicidade, né? de confiança em Deus, de esperar em Deus. Ele está falando que os arrogantes, os prepotentes, os donos de si, os autoritários, esses ficarão para trás. Mas os simples, que são considerados os últimos, não é verdade? Porque esses primeiros são aqueles que correm, que saem na frente. E no reino de Deus, irmão, não adianta sair correndo na frente. No reino de Deus, o que adianta é submeter-se à palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: os últimos são os primeiros. O fraco é que é forte. Olha só, é dando que se recebe. É tudo o contrário, né? Se você observar, como é que vai dar se não recebeu ainda? Mas o reino diz que é dando que se recebe. Aí você tem que ver, você pode não ter uma coisa, mas você tem outra, alguma coisa você vai poder fazer, vai poder dar pelo menos o tempo, pelo menos o louvor, pelo menos glorificar a Deus. Você pode não ter nada para comer, você pode não ter nada para comer, você pode estar todo arrebentado, todo machucado, todo doente, todo incapacitado, você pode todo mundo ter te abandonado, você não tem nada. Ainda assim, se você desejar no seu coração de glorificar a Deus, Ele vai receber o seu louvor, a sua adoração, do jeito que você está. E eu vou te falar uma coisa, é mais importante do que aquele que está bem, que está cheio de coisa, que está ganhando um monte de coisa. Amém? Então quer dizer, o camarada não tinha nada, mas ele teve um louvor para dar ao Senhor. Ele não tinha nada, mas ele teve uma palavra de ânimo para dar para o seu vizinho que está na rua com ele, né? Que também não tinha nada. Você não tem nada para dar, mas você tem uma palavra de ânimo, confia em Deus.
vamos esperar em Deus, vamos aguardar em Deus. Ó, você está dando alguma coisa, amém? E dando é que se recebe. É nessa hora que você começa a dar para o próximo, é que Deus começa a te fortalecer. Não é verdade? Então, irmãos, Deus tem estado no controle de toda a situação. E nós temos visto que aqui o povo de Israel, eles estavam voltando do cativeiro, né? O profeta Ageu foi nessa época que eles estavam voltando do cativeiro. E eles estavam vivendo de forma desregrada, ninguém queria saber da obra de Deus, ninguém queria saber de buscar a Deus, ninguém estava com zelo com a obra de Deus. E como eu tenho dito para os irmãos, como o propósito de Deus é salvar o homem, nós temos que olhar essa mensagem, nós temos que olhar assim esses princípios que vamos ver no texto, como sendo para a nossa vida espiritual. Porque a palavra não cai em contradição. A Bíblia diz assim, o salmista fala assim, ó, que tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mão de homem. E como é que agora aqui ele está cobrando zelo? Então nós vamos entender o quê? Que a respeito da nossa salvação, do processo de salvação, a casa que Deus quer habitar é você. A casa que Deus quer habitar somos nós. Mas às vezes estamos exatamente precisando ouvir essa palavra, irmãos, com falta de zelo, porque às vezes a gente se preocupa mais com a nossa vida humana, com a nossa necessidade humana, com a nossa necessidade material, com a nossa necessidade física, do que se preocupar em ser morada de Deus. Que para morar com Deus, para Deus morar em nós, não precisa estar bem alinhado, né? É bonito, se você pode se vestir bem, tudo bem. Se vamos nos vestir bem, se pode ter um carrinho, vamos ter um carrinho, pode ter uma casa bonita, vamos ter uma casa bonita. Mas você pode malhar, não sei o quê, tudo bem, mas não é isso que agrada a Deus. O que agrada a Deus é o que tem dentro, amém? É a limpeza que há em nós. O que agrada a Deus é a pureza de nossos corações. O que agrada a Deus é a sinceridade de nossos corações. A integridade, eu sempre deixo para os irmãos, integridade vem da palavra inteiro. E às vezes a gente não entrega inteiro. Às vezes a gente entrega a Deus faltando alguma coisa. Não damos prioridade a Ele. Amém? E é isso que nós vamos ver nessa noite, que o profeta diz assim, ó. A palavra de Deus veio ao profeta Ageu, vou pular aqui o versículo 1, né? Ao profeta e ao governador. Olha só, aí você fala assim, quer ver? Vou ler esse pedacinho. Ó, no segundo ano do rei Dário reinava na Babilônia, tá? Rei Dário. No sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel. Quem era esse Sealtiel? Quem era esse Zorobabel? Zorobabel, filho de Sealtiel. Ele era o quê? Governador de... Olha a política entrando aí. O que esse homem é? É um governador. É um governador. Amém? Entrou aqui. Aqui você vai ver um governador e vai ver o sacerdote. O homem que está governando Jerusalém e o homem que governa a vida espiritual de Jerusalém. Olha só o conjunto da obra que Deus pede. Fiz questão de ler esse versículo por causa disso, ó. E a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Josué, esse aqui não é o Josué que entrou no Egito, esse aqui já é um Josué sacerdote, é um sumo sacerdote. Então Deus chamou o governador de Israel e o sumo sacerdote, a sua palavra, a responsabilidade, a ouvir a sua voz, irmão. Amém? Aí hoje a gente vê as pessoas que não pode misturar política com religião. Eu estou vendo aqui um político, um governador e um sacerdote. Porque se o governador é de Deus, nós vamos ver aqui que no final, que deu tudo certo. Deu tudo certo. Porque eles ouviram o recado que Deus mandou através do profeta Ageu. Mas olha o questionamento de Deus.
Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, ó, este povo diz, o povo é que diz, não é Deus que diz, o povo fala assim, ó, isso é a voz do povo, ó, e a voz do povo, viu, irmão, não é a voz de Deus, ó, tá vendo? Sabe esse ditado que fala assim, a voz do povo é a voz de Deus? Não é, aqui, olha aqui, e esse povo diz, ó, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Olha só, não veio o tempo ainda. Quanto tempo você vai esperar para edificar a casa do Senhor? Quem é que decide isso? Se a casa do Senhor tem que ser edificada, tem que ser restaurada, tem que ser limpa, a casa do Senhor somos nós. Lembram de Elias? Quando Elias estava para enfrentar aquela situação, ele vai lá e manda restaurar o altar. Restaurar o altar, limpar, tirar as impurezas do altar do Senhor. Porque Deus não aceita ofertas misturadas. O altar estava impuro, estava contaminado, profanado. Aí ele manda limpar, manda restaurar, tirar as pedras, limpar tudo. Isso fala exatamente de nós, irmão, das nossas vidas. O altar do Senhor somos nós. Deus habita em nós. Se Ele habita em nós, nós somos altar, não somos só casa, somos altar. Porque Deus é uma divindade. Divindade não habita numa simples casa. Divindade habita em altares, irmão. Glória a Deus. Que somos nós. Mas para Deus habitar e receber as ofertas, o nosso sacrifício, o nosso esforço, é preciso que nós estejamos limpos. Limpo não é externamente, porque Jesus já deixou claro que não adianta lavar a mão só. Os discípulos não lavavam a mão, né? Aí os fariseus ficaram indignados, porque eles eram muito meticulosos, né? Por fora, né? Que detalhista, não tem que lavar a mão, porque eles de fato não lavam eles lavam a mão toda hora. Mas e o coração? E aquele coração sujo, maquiavélico, cheio de fraude, tentando enganar as pessoas, tentando enganar até o próprio Jesus, fazendo perguntas capciosas para Jesus, levando a mulher em adultério para Jesus com fraude. E pior que eles não sabem, né, que Jesus acabou salvando aquela mulher, né? Virou uma das discípulas de Jesus, uma seguidora de Jesus. Mas Jesus, na verdade, transformou uma maldição em bênção. Maria Madalena é o exemplo de que Deus transformou a maldição em bênção. Levaram uma coisa para ele, uma pessoa para ele, uma situação que era uma situação de maldição. Eles estavam ali com a intenção de condenar Jesus. Até porque nessa época de Jesus, os judeus não tinham autoridade para matar ninguém. Só os romanos tinham. Lembra que Jesus, para ser crucificado, eles teve que pedir a Pilatos. Eles condenam, levam para Pilatos. Se Pilatos condenar, sacrifica. Se não, ninguém mata. Amém? Se Jesus fala que ela tem que ser apedrejada, já iam complicar Jesus. 2 fatores. Primeiro, que não podia matar. Segundo, que deu a outra parte do adultério. Adulterou com quem? É o que a gente vê hoje, irmãos. O que você vê acontecendo nas Escrituras, você vê acontecendo hoje. A gente vê aqui, nós estamos diante de uma situação, nós estamos prestes a ir uma eleição, a gente vê as pessoas falando assim, fulano é isso. Por que ele é isso? Aí a pessoa não fala por quê, não mostra por quê. Mas ele é ladrão, mas ele roubou o quê? Essa mulher está em adultério, mas cadê adulterou com quem? Fica só que eles chamam de falácia, não, de narrativa, né? É narrativa. Fala que a pessoa fez isso, que a pessoa é aquilo, mas não tem a prova. A mulher adulterou com quem? Só falaram, ficou na voz deles. Para você ver que como que isso aí, irmãos, é do maligno. A gente está vendo aí, eu louvo a Deus que o nosso país está debaixo de profecia, e eu estou crendo assim, plenamente eu estou crendo que Deus, estamos perto do fim, mas eu estou crendo plenamente que Deus vai fazer
uma maravilha no Brasil, que o Brasil vai ser um exemplo para o mundo, um referencial para o mundo. E as profecias estão se cumprindo. Tem pessoas já vindo de fora o Brasil para acompanhar o que Deus vai fazer. Sabia disso? Já tem gente que crê nisso, cristão que estuda profecia, que ouviu, tem pessoas vindo para o Brasil para acompanhar. Tem coisas para acontecer no Brasil. Amém? Agora, o adversário trabalha com a mentira, com a fraude, com o engano. Você vê assim, aí tu vê os políticos, eles não só mentem, porque mentir falando que vai te dar alguma coisa é fácil. Quem fala assim, eu vou dar se eu ganhar, ele ganha e não dá nada. Eu vou fazer se eu ganhar, ele ganha e não faz nada. Essa mentira ainda vai lá. Pior é ele falar que ele fez uma coisa e todo mundo sabe e viu que não fez. Amém? Ou falar que o outro fez uma coisa e todo mundo sabe e viu que a pessoa não fez isso. Não fez isso. Então, estão trabalhando direto com a mentira. E o pai da mentira é o adversário, o maligno, né? O mundo jaz o maligno. Ele que criou a mentira. E ele é bom em mentira. Só que o negócio está tão escancarado, esse negócio de mentira está tão escancarado, que eles estão mentindo assim na cara dura. Na cara dura. Chegando assim, tipo uma situação bem absurda. Ah, isso aqui é vinho. Todo mundo está vendo que é água, mas é em cima de falar que é vinho. O pastor estava tomando vinho, não é água. Mas é só para dar um exemplo do tamanho do absurdo que se fazem hoje. Então, irmãos, o que aconteceu aqui? Deus enviou o seu profeta, enviou um homem para levar um recado ao governador e ao sacerdote. Olha só, que são os responsáveis pela nação. O governador é responsável pela vida material, pela educação, né? E o sacerdote é responsável pela vida espiritual, pelos ensinamentos. O governador seria responsável por preparar o material para edificar, para a casa ser levantada e tudo mais, e o sacerdote para fazer funcionar a casa de Deus. Amém? Ser a voz de Deus para o povo. E a gente vê nas escrituras que os bons reis, os reis que viveram bem, que tiveram bons anos na presença do Senhor, eles consultavam o sacerdote ou o profeta. Lembra que eles consultavam e falavam assim, ó, irei eu para essa batalha? Manda chamar o profeta. Igual o Josafá uma vez com Acabe, mandou aquele profeta, tudo Acabe lá falso, enganando o Josafá para ir para a batalha. Josafá ficou, não, mas não tem um profeta de Deus aqui não. Esse aí eu não acredito nesse não. Traz um de Deus aí. E aí o Ananias veio, soltou, rasgou o verbo, e ele falou assim, quando eu voltar eu vou te pegar. Ele falou para Ananias, se tu voltar, não foi Deus que falou comigo. E não voltou mesmo. Uma flecha lançada ao acaso entrou pela fenda da armadura. Deus pega a flecha assim, meu irmão, e vai, porque Deus também mata. É amor, é misericordioso, mas também é fogo consumidor. Não compactua com a fraude, não compactua com a blasfêmia. A blasfêmia para Deus é algo terrível comparado ao pecado contra o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como você vai falar que Jesus Cristo está tirando o demônio pelo poder de demônio? Falaram isso de Jesus. Vamos falar de você, vamos falar de mim, vamos falar do pastor Carlos, vamos falar não sei de quem. Mas blasfêmia contra o Senhor, porque quem opera é Deus, irmão. É Deus que está no controle da igreja. Deus está no controle da humanidade. Uma história da humanidade, a salvação do homem começou desde Gênesis. O homem se perdeu, Deus levantou Abraão, começou uma história com os judeus,
mas sempre com o propósito de salvar o homem. Como Paulo disse, a vontade de Deus é que todos sejam salvos, não só judeu, não só homens de toda a nação, amém? De toda a terra, porque somos todos feitos à imagem e semelhança de Deus. O homem não nasceu para ir para o inferno, o homem nasceu para ser salvo. Até mesmo Caim, que foi filho da perdição, porque ele se fez filho da perdição, porque ele nasceu, quando ele nasceu, a mãe dele glorificou a Deus, falou assim, adquirir um varão com auxílio do Senhor. Olha só, quem namora é o casal, mas quem faz vir um filho, quem dá vida ao filho é Deus. E Eva conscientemente falou, adquirir um varão com auxílio do Senhor. Esse varão se perdeu, escolheu, ele teve a escolha, e Deus não enviou. Na época não tinha outro profeta, o próprio Deus veio e falou com ele para ele não entrar no pecado. Aqui não, aqui já está cheio de homens. Deus vai e chama um e envia, vai lá e fala com Davi, aí o homem chegou, chegou as ovelhinhas, o homem tinha várias ovelhinhas e tal, mas na hora de sacrificar, sacrificou do outro que não tinha nenhuma, que só tinha uma asinha. Deus envia os seus profetas, amém? Se você morrer no pecado é porque não quis ouvir a voz de Deus. Se você perder a salvação é porque não quis ouvir os profetas de Deus. Porque a palavra tem sido ministrada, irmãos. A palavra de Deus tem sido ensinada, não só nesse lugar, mas por todo esse mundo afora. Eu tenho visto homens de Deus, quantos anos tem que Billy Graham profetizou a respeito do Brasil? E agora eu estou prestes a ver isso acontecendo. Seria um privilégio, eu já estou com 60 anos, seria um privilégio se eu ainda visse o Brasil avivado, mostrando ao mundo o poder de Deus, sendo o número 1. As pessoas, em vez de estar saindo do Brasil para ir trabalhar no outro país, a gente vê exatamente o contrário, as pessoas querendo vir para cá, porque é um país cristão, um país abençoado, um país próspero pelo Senhor Jesus. Eu creio que eu vou ver isso, seria um privilégio ver isso acontecendo. Deus não levar antes. Então o que veio a Ageu, o profeta, foi a palavra de Deus dizendo, vocês ficam achando que não está na hora. Porque às vezes a gente fica deixando para depois, irmão. Não, agora não, mas a igreja está bem assim, não precisa não sei o quê. Meu irmão, a igreja precisa crescer, cara. O número dos salvos precisa aumentar. Nós precisamos ser um instrumento nas mãos de Deus. Nós precisamos santificar, separar, trabalhar para Deus. E a gente sempre fica deixando Deus, ele vai seguir Deus, e quem está se queixando aqui é o próprio Deus. E eu sempre deixo claro para os irmãos, que essa queixa de Deus, de deixar a obra para depois, eles edificar a casa deles primeiro e não edificar a de Deus, isso está falando da nossa salvação. Isso aí beneficia a nós mesmos. Deus é tão maravilhoso, que até mesmo quando ele questiona isso, ele está querendo nos favorecer, amém? Porque a casa dele somos nós. Quanto mais você trabalha, quanto mais você faz alguma coisinha, sabe aquele tesouro, aquela obra que Paulo vai ser, as obras vai ser provada no fogo, umas vão ser queimadas, a de ouro vai permanecer. Essas são os tijolos, irmão, que são acertados na nossa vida espiritual. São essas coisas que vamos fazendo com zelo, com amor, que vão acrescentando tijolos ao edifício que somos nós, como Paulo disse, amém? Que Jesus é o fundamento, e nós vamos edificando sobre esse fundamento. Aí o profeta Ageu fala assim, Deus fala para Ageu, e veio a palavra do Senhor, ele falava que não deve ser edificada, né? Aí no versículo dele, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, versículo 4, porventura é para vós tempo de habitardes em vossas casas forradas ali quer dizer
naquela época as casas tinham um efeito, muito vento, muito frio, né? E forrado devia ser um acabamento interno, né? Tudo coberto, direitinho, né? Esse forrado. E aí fala assim, forrada, enquanto que a casa do Senhor está deserta no sentido de abandonada. O que você está fazendo pela casa do Senhor, que é a sua própria vida? O Senhor quer habitar em você, irmão. O Senhor quer habitar em nós. E o que nós estamos fazendo? Como é que está? Nós estamos dando prioridade, porque aí hoje funciona assim, você tem que manter a casa do Senhor limpa, manter fundamentada, manter firme na rocha. E aí a gente faz primeiro o que é de Deus, primeiro o que edifica, né? Primeiro você alimenta o Espírito, primeiro você fortalece o Espírito, para depois fortalecer o corpo físico, irmãos. Porque quando fala assim, vós sois templo do Espírito Santo, certamente que não é o espaço físico, que aqui dentro tem o que? Tripa, coração, né? Não é o espaço físico, é a sua essência, o seu ser. Deus habita na nossa alma, no nosso espírito. Amém? Ele habita, habitar em nós significa que se vai. Aí quando o camarada vai para o pó, a casa foi até não foi, o espírito vai para Deus, vai ficar com Deus, porque Deus está em nós. Jesus falou assim, ó, eu sou um com o Pai é um comigo e nós somos um com você. Amém? O Senhor é um conosco. Ser um é estar no mesmo espírito, é estar no mesmo propósito, na mesma obra. E ele vai assim, ora pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. O que é isso? Vê aí a decisão que você está tomando, filho, as escolhas que você está fazendo. Por que você tem negligenciado? Por que você não tem sido ímpio? Por que você não tem priorizado, não tem dado prioridade ao reino de Deus? Por que nós não damos prioridade? Por quê? Você tem que se examinar. O profeta falou assim, ele falou assim, considerai o vosso caminho, é o mesmo que Paulo disse, examina o homem a si mesmo. Deus envia uma palavra e aí ele manda você avaliar. Lembra da conversa de Deus com Jó? Jó começou a murmurar, porque de fato ele não tinha motivo para acontecer aquilo tudo com ele, mas Deus estava aprovando ele. Aí ele começou a dar uma reclamadazinha, aí Deus veio e conversou direto com ele. Você estava onde, Jó, quando eu fiz isso? Quer dizer, fazendo perguntas a Jó, para ele responder, igual está fazendo aqui agora. Examina a si mesmo para ver por que você prioriza você e não prioriza Deus. Examina. Se é o deusão, nós somos um deusão, nós somos mais importantes, temos que priorizar Deus sempre. Ele tem que ter o primeiro lugar em nossas vidas. É isso que Deus. Isso aqui não é o pastor Carlos está falando, não. Aonde a gente abre nas Escrituras, qualquer lugar que a gente abre nas Escrituras, Deus está cobrando de nós prioridade. E prioridade em nos salvar, irmãos. E a prioridade que Ele cobra de nós é para o nosso próprio bem, para a nossa própria salvação. Porque Ele não quer perder, irmãos. Então Ele fala assim, Deus corrige um filho que ama, né? Como o pai corrige um filho que ama. Por quê? Porque não quer perder o filho dele para o mundo. Não quer perder o filho dele para Satanás. Ele não quer ver o filho dele no inferno. Porque aí já não seria mais filho dele, seria filho do maligno. Ele quer salvar cada um de nós. Por isso, quando você abre, todo lugar que você abre, Deus está cobrando edificação, correção. Eu falo sempre para os irmãos, a palavra de Deus ela é completamente repetitiva, de Gênesis a Apocalipse. Todo lugar que eu abro, eu vejo isso. É assim, é Deus trabalhando na vida do homem, falando de Jesus, que Jesus vai salvar, que Jesus vai salvar, que o homem precisa se arrepender, que o homem precisa ouvir, porque o homem sempre tem dureza. Até o do povo no Egito, lembra do povo do Egito? Se Deus não é um pouco mais duro com eles, quer ficar no Egito, quer ficar lá na escravidão. O homem se acomoda no pecado, se acomoda, é igual a gente vê
vê aí na política, aí, né? Aquela situação que o camarada falou por causa da comida, né? O camarada depenou a galinha, depois saiu assim jogando milhinho, a galinha veio toda pelada atrás do milho do Hitler lá, do Mussolini, sei lá quem foi que fez isso, né? Para mostrar que o povo é assim. E o exemplo disso está na Bíblia. Quando apertou um pouquinho, quando Deus fez uma provaçãozinha, o homem já reclama: caso não tem túmulo no Egito, não, a gente vir morrer aqui, não, eu estou com saudade de comer lá o tempero do Egito, as carnes, olha só, que no deserto não tinha. Irmãos, o homem é exatamente o mesmo. E quando você lê isso aqui, você acha isso um absurdo. Como é que eles fizeram isso com Deus? A gente vê pessoas fazendo isso hoje. Eu tenho um exemplo de um menino que estava lá no Recanto. Aí o pastor Davi estava até pensando, né, em botar aquele menino, preparando aquele menino para ser obreiro e tal. Mas aí mandou ele numa missão lá para o Rio. Aí o negócio demorou um pouquinho para sair. Aí ele não comeu. Chegou no Recanto reclamando que ele ficou sem comida. Chega lá, enche a pança, lá tem almoço, café da manhã, almoço, café da tarde, janta. Não sei se ainda tem acho que 9 horas tinha um café também, não sei se ainda tem. Vai reclamar só porque passou um pouco, ficou um dia sem poder almoçar no horário certo, mas quando chegou lá, almoçou, mas chegou murmurando. O pastor Davi ficou chateado com aquilo, o homem que ele estava, né, discipulando ali, porque faz parte da nossa aprovação, irmãos. Faz parte da nossa aprovação. Deus, quando tirou o povo de Israel, ele levou primeiro e passou pelo deserto. Amém? Amém. Primeiro ele passou pelo deserto, para depois entrar na terra prometida. O mesmo acontece em nossas vidas. Olha só, e ele assim, aí Deus começa a falar assim, versículo 5: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Aí considerai o quê? Presta atenção, está acontecendo isso, semeais muito e colheis pouco. Aí Salomão falou assim: inútil é trabalhar, levantar cedo, se Deus não abençoar, meu irmão, não adianta nada. Amém? Não adianta nada. Vai comer? Vai, não vai ser do jeito que é para ser. Comeis, porém, não vos fartais. Olha só, não vai ter contentamento. Bebeis, porém, não saciais. Vestis, porém, ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe num saco furado. O que quer dizer receber o salário num saco furado? Quer dizer que o nosso dinheiro não rende, que o devorador vai levando, o dinheiro vai sumindo. Quando Deus está abençoando, olha só, sem brincadeira, quando Deus está abençoando, 2 pessoas podem ganhar o mesmo salário, ter as mesmas despesas, mas o que Deus estiver abençoando vai prosperar mais do que o outro que tem as mesmas despesas. Acredita nisso? É um milagre tremendo. O camarada tem conta de luz, o outro também tem água, o outro também tem que fazer compra, o outro também tem. Como é que o dinheiro do outro deu e esse outro não deu? E receberam a mesma coisa. Amém? Porque tudo depende da bênção do Senhor. Se você me honra, eu te honro. Eu honro os que me honram, diz o Senhor. Amém? Se tu prioriza a minha vida, diz o Senhor, se tu prioriza o meu reino, eu priorizo a sua vida. Lembra do hino que cantamos? E ele disse: eu que cuido de você, eu que cuido. Se você obedece, prioriza a Deus, Ele vai priorizar você, filho. Se você confia, põe a sua segurança nele, na hora do vamos ver, tu vai perceber que Ele está te segurando realmente. Amém? Agora tu põe a sua segurança em você próprio. Segurança financeira, segurança qualquer que seja, espiritual, material, física, qualquer que seja a sua segurança. Você confia no seu trabalho, na sua coisa, não prioriza Deus. Deus não vai priorizar você. Aí acontece uma tragédia, acontece uma coisa,
Aí a primeira coisa que a pessoa, meu Deus, por quê? Se você não priorizou Deus. É agora. Amém? Não priorizou Deus. Não colocou Deus na sua vida em primeiro lugar. Não buscou estar na sombra do Onipotente. Você sabe que ao derredor está o maligno procurando a quem possa tragar. Por que você não fica na sombra do Onipotente? Que é onde ele não pode tocar. Tu saiu, melhor. Aí tu vai gritar, você não tinha que estar aí não, filho. Eu estou protegendo os que estão aqui, ó, nessa sombra aqui, ó. Ele põe os termos assim, ó. Os que não atravessar o termo estão guardados aqui, ó. Que o termo é a palavra dele. Amém? Se você não saiu da palavra, está vendo? Ele está guardando. Você fala assim, ó, não, vou confiar em Deus. Está acontecendo uma coisa, eu vou confiar em Deus. Vou trabalhar tem que trabalhar, claro. É igual o camarada. Quem quer confiar em Deus? É como um agricultor. A Bíblia sempre dá o exemplo do agricultor. Você põe a semente na terra, você aduba a terra, prepara a terra, põe a semente, confiando em Deus que aquela semente vai produzir. Amém? Se Deus não abençoar, então a semente morre lá mesmo. Não produz nada. Mas quando Deus abençoa, a Bíblia diz que produz a 20, 30, 100 por um. Quando Deus abençoa. Amém? Então isso é confiar em Deus. Agora, se você não confia em Deus, aposta em você mesmo, aposta na sua habilidade, aposta na sua inteligência, aposta na sua força, aposta no seu dinheiro, na sua beleza. Aí na hora vai gritar Deus, é difícil. E Deus deixou isso claro aqui tudo. Você não está reparando isso não? Deus está querendo dizer isso. Observe isso aí. Você está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Será que você não tinha que acertar o caminho não, filho? Será que você não tinha que dar uma consertada na sua vida não? Porque quem conserta a nossa vida é Deus, né? Mas através da palavra, da obediência. Como é que Deus conserta a nossa vida? Ele vai e põe dois caminhos assim para você entrar. E fala assim, vai por esse aqui, meu filho, que é o caminho de vida. Mas aí se tu entrar pelo outro caminho, é caminho de morte. Não tem nem como Deus pedir Deus depois, Senhor, vem aqui, muda esse caminho aqui para a vida. Não, o caminho de vida é o outro, é você que tem que mudar, sair daquele caminho. Você tem que escolher, assim, eu quero sair desse caminho e quero andar no caminho de vida. E Ele vai te ajudar. O que Ele vai fazer é te ajudar. Sabe como que Deus vai te socorrer? Quando você se arrepende, eu não quero mais ir por esse caminho, e me ajuda que eu quero andar no seu caminho. É onde Deus começa a operar. É como você dissesse para Deus assim, ó, estou fraco, né? Aí Deus fala assim, agora tu está forte, vem cá, moleque. Pá, não. Às vezes tu toma um salavanco assim, pá! Aí já cai no caminho. Quem foi que bateu? Foi Deus que bateu, mas já botou no caminho certo. Né? Às vezes o pai não faz isso. Sai daí, moleque, vai cair nesse buraco. Põe um salavanco assim, tira dali e bota para cá. Amém? É o nosso Deus. E ele observa isso, ó. Aí tu ganha o saco até o furado. É o dinheiro que flui no negócio sono. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, né? Ou seja, será que não está na hora de mudar? Aí ele começa a ensinar, subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Olha só, tudo que Deus quer é que você se esforce a subir ao monte. Isso fala de quê? De esforço, de se empenhar, de se comprometer, de se esforçar. Não é à toa. A obra de Deus é feita com esforço. Se você só faz quando sobra, só faz quando dá, aí não está tendo esforço. Viu aqui, subir fala de esforço. E tirar madeira, na montanha para tirar madeira, isso aponta para o nosso esforço, para o nosso envolvimento. Como Paulo disse, o reino dos céus é alcançado por esforço, e os que se esforçarem se apoderarão dele. Amém? Ou seja, tomarão posse. Agora você tem que se esforçar, não é ficar assim, me tira daqui e não quer ir, me tira daqui e não quer sair nada.
Porque Deus, a primeira coisa que Ele sabe, que Ele conhece é o coração. Não dá para enganar Deus. Você pode falar uma coisa, mas Deus conhece pensamento e conhece o coração. Davi falou assim: tu sonda, esquadrinha e sonda os corações. Olha só. O pastor, tu pode enganar. Não, pastor, estou a fim de mudar de vida, estou querendo sair dessa situação, estou querendo ser mais íntimo, estou querendo ser mais atuante, estou querendo ser mais pontual e com Deus, porque ser pontual com Deus é exatamente isso, é ser íntimo. Amém? Tem que haver pontualidade. Não adianta ficar falando. Aí a Bíblia fala assim: o cristão, a palavra do cristão é sim, sim e não, não. Não pode ter lega-lega. Ah, vou ver, se der, não. Ou sim, sim ou não, não. Não tem lega-lega. Deus não trabalha com lega-lega. E isso fala da casa espiritual. Assim diz o Senhor: subi ao monte, de ficar em casa, e serei, e me agradarei e serei glorificado. Deus diz que Ele é glorificado no nosso esforço. Quando você se esforça, quando você não pode, você está cansado, mas você se empenha. Você não podia, mas você participou. Você não tinha para dar, mas você deu, como disse a palavra. Ele é glorificado e Ele se agrada de você. E aí eu vou me agradar. Meu irmão, que tremendo. E serei glorificado, me agradarei e serei glorificado. Você já imaginou Deus agradado de você? Não precisa pedir nada. Tu viu quando Ele provou Jó, porque Ele se agradava da vida de Jó. Ele queria envergonhar o Satanás, mostrar para o Satanás que o homem, glorifica a Deus, agrada a Deus. Queria usar a vida de Jó para envergonhar o Satanás. E tirou tudo, tirou a riqueza, tirou a saúde, tirou a família. Mas aí depois ele deu tudo de novo, em dobro. Ficou mais rico ainda, Jó. Agora, teve um momento de luta, de dificuldade. Por quê? Porque Deus se agradou da vida dele. Esperaste o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu o dissipei como sopro. Tu pensou que foi o devorador, que foi o Satanás? Foi Deus. Na verdade é o Satanás que ele usa mesmo, mas ele fala que foi ele. Por quê? Porque o Satanás só pode operar se Deus der ordem a ele, senão ele não mexe nada. Ele não tem como. Não dá nem para se atrever, irmão. Deus é um poder tão grande que o Satanás fala assim: eu quero fazer errado. Não tem como querer fazer errado se Deus não deixar ele. Nem ele querendo, não tem. Nele não se mexe. Precisa Deus realmente. E nós é a mesma coisa. Deus nos dá o livre-arbítrio, Ele deixa você escolher. Se Ele não quiser, você não mexe. Mas aí Ele quer que você escolha o caminho de vida. Amém? O caminho da obediência, de obedecer a Deus. Esperaste muito, mas eis que veio pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei como um sopro. Por que causa? E Deus pergunta: por que causa tu acha que está acontecendo isso? Por que tu acha que aconteceu isso na sua vida? Por que tu acha que não prospera? Por que tu acha que não acontece e tal? Aí disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta. E enquanto cada um de vós corre para a sua própria casa, ou seja, enquanto cada um fica querendo faria pouco meu pirão primeiro, cada um querendo cuidar da sua vida e querer a obra de Deus na sua vida. Daqui a pouquinho o chamado vem, louco, hoje pedirão a sua alma. Aí como é que está? O que você juntou? Juntou só no celeiro material? Juntou só para o seu corpo e agora tu vai para o pó e vai ficar lá para alguém? O que você fez para ser salvo? O que você fez para ir para o reino de Deus?
Que esforço você fez? Que a salvação, as pessoas vão dizer, não, a salvação, que esse negócio de graça, as pessoas confundem e acham que graça é uma coisa que você não precisa fazer nada. Não, a graça é um caminho chamado Jesus, que não tinha. Você se esforçando ou não, não tinha esse caminho. Agora tem um caminho. E você precisa sacrificar a sua carne, a sua natureza humana, para andar nesse caminho chamado Jesus. Porque antes ninguém ia ao céu, ninguém ia a Deus, porque não tinha ainda esse caminho chamado Jesus. E Jesus deixou claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Então não tem, mas agora tem um caminho. Mas para você andar nesse caminho, tu vai ter que se esforçar. Por quê? Porque a carne, ela é totalmente contrária à vontade de Deus. A carne é instrumento do adversário na nossa vida. A Bíblia deixa isso muito bem claro, que inclusive há uma guerra dentro de nós, da carne contra o espírito. Qual que vence? O que tiver fortalecido. Por isso Jesus falou assim, ó, nem só de pão viverá o homem, né? Se você, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, se você ficar só alimentando a palavra de Deus e não alimentar a carne, aí o corpo físico vai morrer, também não pode. Só que você tem que fazer assim, ó, alimentar mais o espírito do que a carne. O espírito está sempre mais forte. Amém? Amém. Agora isso, quando a gente está falando isso, não é esse alimentar a carne, não é necessariamente um alimento físico, mas é um alimento dos prazeres, das vontades da carne, das coisas que fazemos para a carne. Não é especificamente o alimento físico, né? Você, em vez de se alimentar da palavra de Deus, você se alimenta de um monte de outras coisas e menos da palavra de Deus. Amém? É novela, é não sei o que, é não sei o que lá. Crente que vê novela, Deus me livre. Crente que escolhe partido político, né, governador, que não está dentro da vontade de Deus, não tem jeito. Governante fora da vontade de Deus, não é crente. Tem que esperar segundo ele vai assim, ó. Por isso retém os céus sobre vós o orvalho. Aí Deus vem falando que ele fez um monte de coisa aqui, ó. Mandei vir a seca, aí tudo isso você estava pensando assim, ó. Para o cristão, irmão, uma pessoa que tem um chamado de Deus, não adianta tentar fugir, né? O exemplo disso foi o livro de Jonas que nós estudamos, não é isso? Quando ele não foi parar na barriga do peixe, não teve jeito. O barco ia a pique, estava fazendo mal para todo mundo, ia dando prejuízo para todo mundo, jogaram as cargas no mar, olha só quanto prejuízo o camarada fez, porque estava em desobediência, porque a casa do Senhor, que era ele, que tinha que estar em obediência a Deus, estava fora da vontade de Deus, tentando fugir de Deus. Amém? Então não tem jeito. Então, para quem Deus chama, o mundo é uma coisa. Há uma diferença, irmãos, entre os chamados de Deus, aquele que entregou a sua vida a Cristo, e o mundo. E Asaf, em Salmo 73, em casa, o irmão dá uma meditada nesse Salmo 73. Asaf observou isso. O mundo está tudo bem porque eles já estão indo para o inferno. Eles estão vivendo a vida carnal, eles estão dando prazer só para a carne, eles estão só fazendo obra de carne. Mas aí no final, Asaf voltou, Deus mostrou para ele que esses homens não têm salvação, você tem. Você não pode viver de qualquer jeito, você não pode ficar nos prazeres do mundo. O mundo quer cheirar, mas você não vai cheirar. O mundo quer beber, mas você não vai beber, porque o mundo vai beber e depois vai morrer e vai para o inferno, mas você, Deus vai levar para a eternidade. Amém? Você não é do mundo. E Deus, Jesus falou isso. Senhor, guarda eles estão no mundo, mas não são do mundo. Amém? Quem é do mundo aí? Quem é de Deus? Amém, nós somos de Deus, nós somos do Senhor. Se somos do Senhor, temos que andar no caminho que agrada a Deus. Senão, quando chegar no final, você se perdeu no caminho. E aí, irmão, ele diz assim, ó, então, versículo 12, então Jorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo,
obedeceram, olha só, a voz do Senhor Deus e as palavras do profeta Ageu. E assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Olha só, eles ouviram a voz de Deus e foram edificar a casa. Amém? Aí Deus fala assim, agora vai lá, fala assim, ó, então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, ó, eu sou convosco, diz o Senhor. Aí, tá vendo? O povo se levantou, Deus falou, levanta, vai na montanha, sobe, vamos edificar a casa do Senhor. Começaram a andar, só deles começarem a fazer, o Senhor já vem de, ó, estou contigo, é nesse caminho que eu estou contigo, é nesse propósito que eu estou contigo, você vai que eu estou contigo. Aí sim tu vai poder falar igual Davi, ó, mesmo que eu passe no vale da sombra da morte, tenha dificuldade, mas o Senhor vai estar comigo. Por quê? Porque eu estou em obediência. Amém? Se você estiver no caminho de Deus, uma cobra agradando a vontade de Deus, no propósito de Deus, e nada pode te tocar, como Paulo, lembra? A cobra mordeu Paulo, a víbora, ele jogou no fogo, e a palavra diz que mesmo que você beba ou seja picado por uma cobra, mal nenhum te acontecerá. Por quê? Porque você está obedecendo a Deus. Se Deus pegou Paulo, olha só, se Deus tinha propósito, Paulo saiu de Jerusalém para ser levado a Roma, e aí o barco cai no caminho, por desobediência lá dos tripulantes, do comandante lá, né, do capitão, e caiu, quebrou tudo, ele foi parar numa ilha, chegou lá, uma víbora picou a mão de Paulo. Os moradores da vila, esse homem está condenado mesmo, escapou do mar, mas não vai escapar da víbora, que até hoje ninguém que essa cobra mordeu sobreviveu. Paulo jogou ela no fogo assim, ó, e continuou o caminho dele para Roma, porque Deus ia levar Paulo a Roma. Amém? Enquanto não se cumpriu o propósito de Deus na nossa vida, nada pode nos derrubar se estivermos no propósito. Deus fala assim, eu quero levar você até lá, num determinado lugar, e você está indo naquela direção, daquele propósito de chegar aonde Deus quer te levar, então nada vai te derrubar, filho. Não tem víbora, não tem veneno, não tem nada, porque não se cumpriu a palavra de Deus. Né, o irmão cantava, eu não morrerei, né, enquanto não se cumprir. Né, Azevedo canta, né? Enquanto não se cumprir. Se Deus tem um plano na sua vida, você não morre antes. Não precisa ter medo. Não, eu não vou honrar Deus, porque se eu for honrar, vão me matar, vão me abandonar, minha família vai... Meu irmão, seja fiel a Deus, confia nele, que você vai sair vencedor, porque a igreja é vencedora. Nós somos mais do que vencedores. Onde Jesus diz exatamente isso, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, se tu é igreja, filho, se tu está obedecendo, você é vencedor. A vitória vai chegar. É só aguardar. Não tem nem conversa. Os espias vão dizer, mas a terra está cheia de gigantes, morreram tudo no deserto. Mas o Josué e Caleb que falou, não, vamos subir e possuir a terra, não tem gigante, não tem ninguém, porque Deus vai dar a vitória para a gente. Não tem valente, não tem nada. Amém? Se tu está com Deus, Deus está contigo. Não tem como. Se tu está encaixado na palavra de Deus, está ali no propósito, Ele conhece o coração. Que às vezes a pessoa fala, você não sei como é que pode isso. Eu fui dizimista e tomei um prejuízo, fui não sei o que, aconteceu não sei o que. Meu irmão, tu está falando que foi, mas quem sabe de você é Deus. Quem sonda e conhece o coração é Deus. Amém? Eu só sei o que você fala. Deus sabe o que você pensa, o que você imagina, o que você deseja, o que você guarda, os seus planos, né? Coloca Deus em primeiro lugar nos seus planos, não tudo. Paulo deixa muito bem claro, se Deus quiser. Amanhã, se Deus quiser. Amanhã eu vou fazer isso se Deus quiser. Vou atrás se Deus quiser. Não adianta querer ser do nosso jeito.
Deus tem que estar no propósito. Se ele não quiser, não adianta fazer, que vai dar errado. Deus não queria que Jonas fosse lá para onde ele estava indo, navio para onde que ele pegou? Para Tarse, né? Tarse, né? Então, Deus queria que ele fosse para Nínive. Aquele barco não ia para Tarse, para Nínive. Se o barco não vai para Nínive, como é que está pegando o barco e vai para outro lugar? Hã? Se esse caminho não está indo para a casa do Pai, para que está indo nesse caminho? Se Deus está falando que se a casa do Pai é onde há muitas moradas, o caminho é outro, é um chamado Jesus. Não é o caminho da carne. E aí Deus se agradou deles, e o texto fala assim, ó, e o Senhor suscitou, olha só, como eles se propuseram, olha só, e o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, de Sealtiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo, e eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Olha só, você se propôs a fazer, Deus anima, aviva o seu coração. Se você deseja agradar a Deus, sabe o que ele faz? Ele te ajuda. Foi o que ele fez aqui. O povo se levantou, ouviu, aí nós vimos aqui, não foi? Um governante e um sacerdote. Amém? Então, irmão, nós estamos aí perto das eleições aí, procura ver direitinho, né? O sacerdote, a palavra do Senhor, o que a palavra do Senhor diz, e quem são os governantes que nós vamos escolher para estar sobre a nossa vida. Porque depois, escolher o governante certo, você pode até errar, mas errar com má intenção, porque você tem propósito pessoal, aí é outra coisa. Errar porque o camarada vai fazer um negócio na sua rua, vai botar uma manilha, porque vai comprar um terreno para a igreja, porque isso aí, não, nós vamos ficar no aluguel aqui até Jesus voltar, mas não vai haver negócio nesse culto. Amém? Culto consagrado ao Senhor, consagrado ao ministério da palavra de Deus. Amém? Tá bom por hoje, Deus? Que Deus nos abençoe a todos. Vamos ficar de pé. Agradecer ao nosso Deus, que é maravilhoso, porque enquanto a gente estiver andando no nosso próprio entendimento, no nosso próprio caminho, aí Deus não é conosco, porque você não é Deus para ficar mandando e andando. Você vai, não, eu sou dono da minha vida. Que dono da sua vida? Dono da vida é Deus. Jesus Cristo é o Senhor da vida. Sem Jesus não há vida. Aí você diz, quem manda na minha vida sou eu que escolho. Meu irmão, começa a obedecer a Deus, começa a obedecer os princípios, começa a priorizar a obra de Deus na sua vida, amém, na nossa vida, amém? Vamos priorizar para que Deus nos honre. Se você honrar Deus, Deus vai te honrar. Ele não deixa ninguém desapontado. É verdade. Não deixa. Se verdadeiramente entregou a sua vida a Cristo, Ele recebe. Agora, se não entregou, não vai receber. Como que vai receber se você não entregou? Você só falou de boca, mas na hora da atitude é você que está no controle. Isso não é entregar. Amém? Então, vamos agradecer a Deus, vamos orar, pedir a Deus que nos ajude.